Vamos agora, então, falar sobre outro ponto que, de certa forma, tem afetado a questão da democracia, que é a questão de fake news. Inclusive, um dos objetivos de fazer o Checkout Podcast é que toda semana eu trago essas fake news, os convidados, para a gente debater, da mesma forma como nós fizemos aqui hoje, né? Então, eu estava cansado, doutores, olha, eu estava cansado de ficar corrigindo em grupo, de lá no Facebook ver pessoas falando, não é assim, manda link. E aí você fica passando de chato, gente, não dá. Eu falei, eu preciso criar alguma coisa. Aí eu procurei aqui, quer dizer, na realidade o pessoal falou, nós estamos com um projeto novo aí de podcast, não quer fazer? Eu falei, eu tenho essa ideia. E aqui daí hoje vocês estão no 20º episódio do Checkout Podcast, que honra aqui. Mas fake news para vocês, isso atrapalha a democracia? Muito, muito. E William, fake news não é uma coisa nova, né? Sim. Fake news existe desde que o mundo é mundo. Para aqueles que entendem que o mundo começou com a criação de Deus, eu vou te dizer que lá na Bíblia, lá no Gênesis, já traz uma fake news. A serpente enganou a Eva com uma fake news e fez ela comer o fruto proibido. Então, fake news existe desde que o mundo é mundo. Durante a guerra, doutores, durante a Primeira e a Segunda Guerra, aconteceu nas duas, aviões jogavam bilhetinhos para as populações com fake news, com notícias falsas, para que as pessoas abrissem, olhassem aquilo e acreditassem, por exemplo, que aquela tomada da cidade lá explodindo tudo, matando todo mundo, era bom para as pessoas, por incrível que pareça. A Hannah Arendt, lá em 1950 e pouco, início dos anos 60, ela já escrevia muito sobre fake news, né? Já escrevia muito sobre notícias fabricadas para prejudicar pessoas, grupos e instituições. A Hannah Arendt traz muito fake news que foram criadas contra judeus, por exemplo. Criadas contra judeus para massacrar o povo judeu. E sempre teve e continua até hoje. O que se mudou é a forma de espalhar as fake news. Sim. Então, que antes era restrito, por exemplo, a jogar bilhetinho do avião, a meia dúzia de bilhetinho. Jornal apócrifo aí no meio da campanha. Exato. Hoje em dia está onde? Hoje em dia está a um clique de acesso aqui nas redes sociais, em sites de teorias da conspiração e etc. e tal. Sim. Tem um livro muito interessante que eu gosto muito, para quem tiver interesse em aprender um pouco sobre fake news, que é Os Engenheiros do Caos. Não sei se os senhores conhecem. Os Engenheiros do Caos é um livro escrito por um autor italiano, e ele traz a realidade de vários países do mundo que enfrentaram e enfrentam ainda hoje fake news, inclusive na Itália. E ele traz um fato interessante, que na Itália tem uma pessoa que foi, inclusive, vice-primeiro-ministro, foi até 2019, se não me engano, e ele tinha uma teoria de que aviões soltavam gases na atmosfera para deixar todo mundo inebriado e tal, e coisa nesse sentido. E um dos sinais era aquele negócio do foguete. Exatamente. Ele tirava as fotografias ali e publicava, olha, vê se eu não tenho razão, está aqui a prova, soltando gás aqui. Isso assim, ó, é uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. E, por incrível que pareça, as pessoas acreditavam, e essas notícias, elas correm muito mais rápido do que uma notícia verdadeira. Sim. Então, esse livro, essa obra, Os Engenheiros do Caos, quem ainda não leu, não conhece, eu acho muito importante ter essa leitura. É um livro fininho, de leitura rápida, você vai ler aí numa toada só. Rapidinho. E vai aprender muito. Você vai ver que realmente o que acontece hoje já vinha desde os princípios e ocorre no mundo inteiro de forma igual.
você veja, né, essa expressão, eu não conhecia esse livro, agora eu vou ler. Agora eu fiquei curioso. Essa expressão vem bem ao caso, porque democracia baseada em fake news é caos. Né? Você tem o caos. Nós estamos passando por uma crise sanitária sem precedentes. Né? Há pouco tempo atrás, as pessoas ficavam publicando imagens de caixões abertos, dizendo, olha, estão enterrando falsamente gente para fazerem acreditar. Você imagine criar, as pessoas divulgaram isso como se fosse uma verdade absoluta e digo mais, eu tentei rebater algumas vezes isso nas minhas redes sociais, eu acabei perdendo amigos, porque eles falaram, não, isso é verdade. Mesmo. Perde amigo, perde família, perde tudo. Amigo, perde família. Teve amigo meu de muitos e muitos anos que foi por causa disso aí. E você perguntou por que se isso atrapalha a democracia. Isso fustiga a democracia. Você não tem um exercício democrático se não for com base na verdade. A meia-verdade é uma mentira. Não tem meia-verdade, não existe meia-verdade. E nesses casos... Eu acabei de dizer do projeto aqui. Muita gente falando do negócio do pedágio, mas não tem nada a ver com isso. É falso. É disseminar essas ideias, como o senhor citou brilhantemente, contra pessoas deficientes, imagine. E hoje esse poder está amplificado, né? Você publica uma notícia hoje aqui em Apucarana, ela chega no Pará, ela vai parar no Amapá. O Amapá ainda está lá? Tá. tá por ali. Vai. Então, por isso que o regime democrático, o nosso regime hoje, né, dentro do que a Constituição prevê, ele é extremamente prejudicado, porque, e aí, infelizmente, isso é uma culpa não só de quem dissemina, mas da culpa de quem propaga, de quem lê e aceita, sim, porque não vai verificar a fonte. Exatamente. Não vai repensar, simplesmente lê, engole aquilo e regurgita de volta, até às vezes aumentando isso. Exatamente. E uma coisa que também precisa ser colocado é que essas fake news, elas não se confundem com liberdade de expressão. Exatamente. Né? Por quê? Vamos trazer um exemplo aqui. Quem é adepto da teoria da Terra plana diz que no avião, na janelinha do avião, na verdade não é a imagem real que está ali. É um monitor que traz uma imagem ali para você ser enganado. Correto? Isso aí é liberdade de expressão. Uhum. Por mais bobagem que seja, é a liberdade de expressão. George Orwell, lá naquele livro A Revolução dos Bichos, ele fala exatamente isso. Ó, por mais bobagem que seja, é a liberdade de expressão. Sim. Agora, a partir do momento que eu digo assim, ó, isso aí é uma janelinha, quebra o vidro da janela para ver se não é verdade. Aí o cidadão vai lá e quebra a janela e mata todo mundo no avião, isso aí acaba prejudicando. Então isso aí já não é mais liberdade de expressão. Não precisa nem numa situação tão dramática. O cidadão vai lá e vai divulgar, olha, a companhia X você não deve usar porque ela põe esse monitor para enganar você e tudo mais, então você vai e faz aquilo para deliberadamente prejudicar alguém. Né? E isso está disseminado. Né? Você pode pensar o que você quiser, mas jamais prejudicar o outro. Exatamente. Eu acho que aí foge justamente disso que vocês estão mencionando aí.